Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Esta é a oração com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. É verdade, amado ouvinte? Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Quero deixar aqui alguns versículos que se encontra em primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eis aí, amado ouvinte, a palavra do Senhor. Oraremos ao Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus. Grandioso Deus, eterno, santo de Israel, Deus que sara, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que dá vida e vida com abundância. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos por mais uma oportunidade. Grande Deus e Pai, estamos felizes porque até aqui tem o Senhor nos ajudado, até aqui tem o Senhor nos fortalecido, tem o Senhor nos dado graças. Glória a Deus, porque agindo o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quem impedirá? Recebe, Senhor, a nossa pequena e simples orações, eis que bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, irireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas graças a Deus, é Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça e por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara
o teu cajado me consola. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei, Senhor, em tua casa por longos e longos dias. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, e não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para todo o sempre. Glória a Jesus. O Senhor que não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns ao contrário. Ele é paciente com todos vós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, porque esta é a vontade do nosso Deus, é que todos sejam salvos, mas por a liberdade de escolha, por livre arbítrio que Deus deu ao homem, então ele deverá escolher a salvação ou a perdição na sua vida. Grande Deus e Pai, livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam mal em seus corações, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçarão as línguas como a serpente, o veneno das víboras estão debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, os quais se propuseram a desviar os meus passos. Os soberbos armarão-me laços e cordas, estenderão a rede à beira do caminho. Armarão-me laços corredícios, e eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra ao ímpio os seus desejos, para que eles não se exaltem. Quanto aos que cercado me levanta a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Caia sobre eles brasas vivas, seja lançado no fogo em covas profundas, para que não tornem a se levantar. Não terão firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim o justo louvará o teu nome, e os retos habitarão na tua santa e gloriosa presença, para a glória de Deus, o nosso Pai. Glória a Deus. Graças a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem setas que voem de dia,
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa, porque o Senhor dará ordem aos seus santos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, levá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha preciosa salvação. Grande Deus e Pai, trabalha, Senhor, nesta obra. Grande Deus Todo-Poderoso, toma esta obra em tuas mãos, os cultos convertidos em campanhas da tua Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, opera com teu santo fogo, se faça presente em nosso meio, porque sem a tua presença não tem graça, meu Pai. Sem tua presença, um homem pode até orar. Glória a Deus, ele consegue orar, ele consegue cantar em música que falam do teu nome e consegue pregar a palavra, mas sem a tua presença nada disto adianta. Sem a tua presença não tem graça. Deus Todo-Poderoso, se faça presente. No livro do profeta Isaías, no capítulo, glória a Deus, 59, versículo 1 em diante, que a tua mão, teu braço amigo, não se encontra encolhido, mas estendido para nos abençoar. E afirma categoricamente também que os teus ouvidos não estão agravados, mas atentos à nossa pequena e humilde e simples orações. Grande Deus e Pai, ó Deus, entra com providência para solucionar as nossas causas, para solucionar os problemas, porque Deus nos amou de tal maneira que deu a Jesus Cristo para isto. O Senhor deu a Jesus Cristo para que por intermédio dele nós venhamos sermos salvos, sermos libertos, transformados, lavado, redimido, regenerado pelo sangue que foi derramado ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Hoje nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Grande Deus e Pai, só o Senhor é Deus para nos fortalecer, só o Senhor é Deus para nos dar graça de canta labaia. Se faça presente, curando em nosso meio. Que apresento nesta oração o corpo de membro, o corpo de obreiro da tua Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, liberta em nosso meio, cura, salva, transforma as vidas em nosso meio. Grande Deus e Pai, porque o diabo
ele só vai até aonde o Senhor permite. Mas depois que o Senhor dá uma ordem para ele largar e bater de retirada, ele tem que sair. Glória a Deus. Como está escrito em tua palavra, no Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 43 em diante, que quando o espírito imundo ele tem saído do homem, voa por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então ele fala consigo mesmo: voltarei para a minha casa, da onde eu fui expulso. Glória a Deus. E quando ele volta, encontra a casa vazia e adornada. Então ele volta, traz mais 7 espíritos com ele, ambos habitarão nesta casa. Então o último estado deste homem, desta mulher, será 7 vezes pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração má, cruel e perversa. A geração é má, cruel e perversa porque tem negado o nome de Jesus, tem rejeitado a salvação em Jesus Cristo, tem rejeitado o sacrifício da cruz, onde nosso Jesus deu a sua própria vida para que através do sofrimento ali da cruz, a sua morte, crucificação e morte, sepultamento e ressurreição, nós viéssemos termos vida em Cristo. Glória a Deus. Hoje tudo é possível no sacrifício da cruz. Tudo tornará possível para o homem, tudo tornará possível para a mulher no sacrifício da cruz. E quantos que têm negado, feito pouco caso, não querem saber do sacrifício da cruz, não sabe ele, não sabe ela, que tudo isto foi para salvar a sua alma ou para condená-la. Grande Deus, será para salvação aqueles que aceitam o sacrifício da cruz, mas será para condenação aqueles que rejeitam, faz pouco caso, vista grossa e não querem saber. Grande Deus e Pai, toma esta obra em tuas mãos, os cultos convertidos em campanhas que prosseguem na tua santa igreja pentecostal. Deus é eterno, opera com teu santo fogo. Deus, como está escrito, que os teus ouvidos não estão tampados, mas está aberto, e nem as tuas mãos encolhida, mas estendida. Os teus olhos também estão como chamas de fogo. Nosso Deus não está morto, não. Como o Deus lá do Salmo 115, o versículo 4 em diante. Os deuses deles são obras feitas por mão do homem, prata e ouro. Tem boca, mas não fala. São deuses que eles criam com as suas próprias mãos. Glória a Deus, graças a Deus. Pai poderoso, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Garganta, mas nenhum som sai da sua garganta. Tem cabeça, mas não raciocina. Glória a Deus, graças a Deus, meu Pai, que Deus tem alertado, tem despertado o homem da terra, ó Deus, para deixar de lado
para abandonarem esses ídolos, glória a Deus, estes deuses batizados pelo homem e aceitar o verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, glória a Deus, grande Deus e Pai. Aceitar o sacrifício da cruz para serem salvos, abecanta labaia. Trabalha mesmo, ó Deus, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Dás o grande livramento, a esta obra, ó braço amigo, ó mão amiga do nosso Cristo que está vivo, que não está morto, abecanta labaia. Dás mesmo o grande livramento a esta obra, a nós, nossa casa, nossa família, Deus que sonda tudo, Deus que conhece tudo, Deus que sabe de todas as coisas, nossos pensamentos ainda de longe já sabes, já conhece, porque Deus conhece o nosso pensamento antes de pensarmos. Glória a Deus, o que vamos falarmos antes de abrirmos a nossa boca para falarmos e conversarmos com Deus. Grande Deus maravilhoso, estas pessoas que têm orado conosco, estas orações com tema agindo Deus, quem impedirá, alcança os seus corações, alcança as suas mentes, grande Deus e Pai. Arranca fora toda tormenta, toda tribulação, toda aflição, toda doença, todos os males, tudo aquilo que não provém de Deus, o nosso Pai. Realiza mesmo a tua grande obra. Veja como nós necessitamos da tua misericórdia. A tua misericórdia, ó grande Deus, que é muito tremenda para com todo aquele que crê, aquela que crê, ó Deus vivo, santo e glorioso. Abecanta labaia. Faz desta obra teu pronto socorro, teu hospital de emergência e trauma espiritual. Deus que sarou no passado, que curou no passado, que libertou no passado, que fez coisas tremendas no passado e que fará coisas tremendas, extraordinárias no presente. Glória a Deus no futuro, grande Deus, porque o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo Deus, eternamente, grande Deus e Pai. Quantas pessoas com problema, envia este povo com problema para entrar pela porta desta igreja, para que eles possam ter os seus problemas resolvidos, seus problemas solucionados para a glória de Deus, o nosso Pai. Nós clamamos ao nosso grande Deus Jeová. Te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual o enviaste para pagar um alto preço por todos nós, grande Deus, ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Clamamos a Ti no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, grande Deus maravilhoso, para que o Senhor possa dar o crescimento a esta obra, a multiplicação. Glória a Deus, tira todo embaraços, tira todo impedimento, ó Deus. O tema destas orações às 18 horas é este: agindo Deus, quem impedirá? Como está escrito em Isaías,
capítulo 43, o versículo 13, ainda antes que houvesse dias, eu sou e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Grande Deus maravilhoso, quem impedirá o teu agir nesta obra? Quem impedirá as tuas grandes manifestações de poder, de sinais, de prodígios, de maravilha, como disse o nosso querido Jesus, quando esteve em Caná da Galileia, quando aquele pai, aquele nobre, foi até ele pedir para ele orar pelo seu filho, para que o seu filho viesse viver. E ele, ao chegar, caminhou aproximadamente 40 quilômetros de distância até chegar em Caná da Galileia. Glória a Deus, para levar Jesus para orar pelo seu filho. Ao chegar lá, Jesus estava ali instruindo os discípulos, pregando ali as multidões, e aquele pai pediu para o Senhor ir com ele orar pelo seu filho. Jesus, vendo a fé daquele homem, ali ele falou, pregou a respeito dos sinais de Deus, o nosso Pai. Os sinais de Deus, o nosso Pai, porque é necessário os sinais de Deus, o nosso Pai, para que os homens creiam que estás no recinto. Nós vemos tantos falando em teu nome. Nós vemos tantos dizendo que o Senhor é bom, é Deus e é maravilhoso, mas não tem obedecido a tua palavra, não tem obedecido a sua sã doutrina. Grande Deus e Pai, e o Senhor não se fará presente, glória a Deus, naquele ou naquela, no ministério tal, se não houver obediência à tua sã doutrina. Glória a Deus, Jesus ali falando a respeito dos prodígios de Deus, dos sinais de Deus, o nosso Pai, para que os homens creiam que estás no recinto. Então disse o pai: Senhor, vamos comigo antes que o meu filho morra. Então Jesus disse a ele: vai, que o teu filho vive, o teu filho está bom. Aquele pai voltou crendo naquilo que ele havia ouvido, a mensagem, o sermão, que é necessário sinais de Deus, prodígios de Deus, maravilhas de Deus, para que os homens creiam que estás presente no recinto, e também creu naquela palavra que ele havia liberado, dizendo: vai, que o teu filho vive. Aquele nobre voltou para casa crendo naquelas palavras. Glória a Deus. Quando ele chega no meio do caminho, antes dele chegar em casa, já recebe a boa notícia que o seu filho estava bom, estava curado. Então creu ele e toda a sua casa, todo ele e a sua casa creu nas palavras do Mestre e se converteram ao Senhor. Grande Deus e Pai. Ó Deus, se naquele tempo era assim, era necessário os sinais, prodígios e maravilhas de Deus, para que os homens viessem crer, principalmente agora, no pleno século 21, ó Deus, onde há tantos enganos, onde há tantas heresias, onde há tantas mentiras, tantos falsos profetas, dando profetada, glória a Deus, tantos falsos ministros, pastores e ministérios. Grande Deus e Pai, tem de misericórdia, estende as tuas mãos e faça coisas tremendas, coisas extraordinárias. Toma esta obra
em tuas mãos. Faça acontecer entre nós coisas tremendas. Batiza com teu Espírito Santo em nosso meio. Renova em nosso meio, cura as doenças e as enfermidades em nosso meio, nesta obra, liberta os oprimidos nesta obra, aqueles que se encontram tão aflitos, tão cheios e carregados, cheios de problemas, carregados, como tem carregado um fardo, um jugo insuportável, liberta, Senhor. Liberta, como disse e repito, o Deus o qual fazemos menções do seu nome, ele não está morto, ele vive e reina para todo o sempre. Operou, opera, faz coisas tremendas quando encontra fé em nossos corações, a decanta labaia. Toma frente, Senhor. Vai entrando com providência, vai confirmando a grande bênção, vai confirmando, ó Pai poderoso, a grande vitória, porque nós estamos em cima de uma grande obra e nós não podemos parar. Veja, tudo que já foi plantado já se encontra maduro, pronto para a colheita. Sabemos que Deus dará ordem e mandará o Filho do Homem para arrebatar a tua igreja. E ele voltará para nos arrebatar, para arrebatar a tua igreja, ó Deus, com poder e grande glória. Porém, até lá, nos encontramos trabalhando, anunciando o teu santo evangelho genuíno, falando do teu amor, falando da tua grandeza, do teu perdão divino, da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, seu Pai, decanta labaia, batiza mesmo com teu Espírito Santo em nosso meio. Cura, ó Pai, aonde Deus está, a liberdade. Ó, decanta labaia, a liberdade aonde Deus está, a libertação aonde Deus está, a cura, glória a Deus, a salvação aonde Deus está, a transformação de vidas aonde Deus está, há sinais, prodígios e maravilhas aonde Deus está. Decanta labaia, estende as tuas mãos, vai operando com teu poder. Eu tenho exercido a minha fé, tenho orado pelos ouvintes e com os ouvintes, tenho orado por esta obra, ó Senhor, que és o cabeça desta obra, o Cristo ressurreto, o cabeça desta obra, que vai na frente, nos garantindo a vitória, porque quem nos garante a vitória é Jesus de Nazaré. Ó Deus, toma frente, meu Pai. Recebe esta pequena e humilde e simples orações. Toma frente. Te peço, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, Deus abençoe a todos nesta tarde, ou seja, nesta noite de vitória. Receba a bênção de Deus. É isso, amado ouvinte. É verdade. Agindo este Deus tão maravilhoso, quem impedirá? Quem impedirá o agir deste Deus maravilhoso na tua vida, nas nossas vidas? Quem impedirá? Em nome de Jesus, contribui para com esta obra,
para que prossigamos com a obra de Deus. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo.